Ó, Gabriel, assim, ó. Gostei de ver, galerinha. Tem um pessoal que está bem ágil, já bem do jeitinho que eu gosto. Primeiro vamos calcular o x do vértice menos, cuidado, hein? Troquei a posição, tá vendo? A gente já está fazendo isso há algum tempo, né? Porque no vestibular acontece direto. Menos 10 dividido por menos 2. Vamos ao y do vértice. É só botar 5 no x, né? Mudou alguma coisa de y para f de x? Nada. 10 vezes 5, aqui eu fiquei um pouco preocupado, bastante gente se confundindo nessa conta aqui. F de 5, que é o y do vértice, 50. Este menos não está elevado ao quadrado, então ele não desaparece. Então o y do vértice, que é a f de 5, é 25, 600... Tem que botar 25 aqui, né? 91, obrigado. Agora olha só, se tu chegou só no y do vértice, quer dizer que tu tá bom na matéria anterior, né? Mas tu não chegou a pegar amanhã da aula de hoje. A aula de hoje era, tu conseguir olhar para isso e escrever a imagem. Se tu simplesmente copiou e colou, tu errou. Porque era para pensar. E foi bem clara a aula, se tu olhar o vídeo de novo, tu vai ver que eu falei claramente como é que era o raciocínio. Como é que é o esboço desse gráfico? Assim ou assado? Para baixo. Ó, porque é a posição, tá vendo? Ó? É assado, é assim. Beleza? Por que mesmo que ficou desse jeito? Porque o coeficiente A, ou seja, o elemento na frente do x ao quadrado é negativo. Aí não interessa se o eixo y vai estar por aqui, lá ou lá. O que importa é que este valor vai ser o maior y de todos. E qualquer outra parte do gráfico tem um y menor abaixo daquele. Então é y menor ou igual a 691. O bacana é tu estar consciente, tá entendendo o que está acontecendo, né, cara? Porque fica meio óbvio, óbvio, poxa, o gráfico, beleza. O aluno que não está consciente, ele sempre procura uma decoreba. Uma decoreba que tem um prazo de validade curto, geralmente até a prova, certo? Quando chega na prova, né? Então o aluno que está com muita dificuldade, ele pensa assim, ah tá, quando A é positivo é maior, quando A é negativo é menor, certo? Só que tu decorar isso, outro dia tu já confunde, tu já trocou. E se tu entender o que é esboçando o gráfico, que tu olha se o gráfico for para cima é maior, se o gráfico for para baixo é menor, tu não decora. Aí passa 2 anos, tu bate o olho na história e tu lembra de novo. Certo? Então por isso que era legal tu estar entendendo. Ficou difícil? Não. O difícil era o y do vértice. Agora tu sabe o esboço do gráfico, aí tu olha, pronto, é para baixo é para cima. Não tem nada demais. Mas tem uma coisa muito mais importante para eu te mostrar agora. Mas muito mais importante do que isso. Isso é importante, saber a imagem de uma função de segundo grau. Mas tem uma coisa que é muito mais importante. Vem comigo. O que eu vou te mostrar agora, nós vamos usar direto o tempo inteiro até o terceirão. A questão seria o seguinte, ó. Eu vou fazer enquanto faz a outra, ó. Faça o estudo do sinal das seguintes funções. Olha o nome, estudo do sinal. O que será que eu estou te pedindo aí quando eu falo faça o estudo do sinal? O amigo respondeu tudo, eu quero saber quando que é positivo, quando que é negativo. E aí, digo lá uma função qualquer bem bonita aqui, deixa eu ver. Ah, mas é muito bonita essa função. E aí, galera, como é que eu digo pro cara quando que esta encrenca cair, essa conta dá positiva, quando que dá negativa e quando dá zero? Como é que eu vou fazer esse estudo? Escrever aqui, ó, quando o x for tal, dá positivo. Quando o x for tanto, dá negativo. Quando o x for não sei o que, dá zero. É isso que eu estudo. Ó, legal. Quando x é igual às raízes, é zero. Concorda comigo? Então a primeira coisa para fazer o estudo do sinal é achar as... Meu Deus, tu já é velho. Você já é velho com a gente. Vai. Oh!
Multiplicou, deu 10, somou, deu 7. Sinal trocado. Beleza? Subproduto é foda, né? Opa, desculpa, é bom, né, cara? É muito bom subproduto, né? Ô, galerinha, então, ó, achamos as raízes. E o amigo tem razão. Quando x igual a 2 ou x igual a 5, y igual a 0. Fiz um primeiro estudo. Mas falta mais duas afirmações aqui para a gente completar o estudo. Como é que eu vou descobrir quando é que é positivo e quando é que é negativo? Como é que é? Como é que é? Se eu estou falando do estudo do sinal da função, eu estou preocupado com o sinal de quem? De x ou de y? Eu estou preocupado quando eu te peço, faça o estudo do sinal das seguintes funções. Eu estou te pedindo para se preocupar com o sinal de x ou de y. Se fosse o de x, eu ia falar x é positivo quando é maior que 0. X é negativo quando é menor que 0. X é 0 quando é x é 0. E nós já não discutimos que função é o y. De novo, cara, olha só, uma coisa boba. O beabá do beabá que mais uma vez tu perdeu. Aquela aula tu não estava super concentrado, ou não fizesse um exercíciozinho depois. Valor de ponto D. Quem é o valor da função? É o y. O ponto é o x, é onde a função vai ter um tal valor. Quando eu falo em função, meu querido, eu estou falando do f de x. Ou seja, dessa coisa toda. Quando x é 2 ou x é 5, o y, que é a função, dá 0. Eu quero saber quando que o y vai ser ou... Já tem a ferramenta, cara, é só tu falar a palavra. Qual é a ferramenta que te permite olhar para a função e dizer se ela é positiva ou negativa? Olha para os eixos. Quando é que o y, que é a função, é positivo ou negativo? Para cima? Para baixo? Não é? Tu vê, cara, que tu tá de repente querendo achar uma resposta de Einstein, uma coisa difícil, mas não, tu perguntando o óbvio. Faça o esboço. Era só isso, tu só faz o esboço. Mas tu vê, né, cara, às vezes é difícil a gente se tocar do que é pra fazer. Não vou nem me preocupar que corta no eixo Y lá no... Porque não me importa isso. Aliás, ó, o eixo Y agora, que dane-se o eixo Y, não me interessa onde é que ele tá. Porque eu sei que se o gráfico vai pra cima... E se vai para baixo? É um esboço idiota. Tu acha as raízes, faz um esboço só do eixo X. A parte que for para cima, claro, está para cima, o eixo Y é positivo, e a parte que está para baixo, acabou. Tu viu? Eu nem precisei me preocupar com o eixo Y, porque eu me preocupo com o eixo Y quando eu for estudar a imagem. Agora, lembra? 2 segundos atrás, quando era a imagem, eu me preocupava com o eixo Y. Agora que eu não quero a imagem, acabou. O que me importa corta no eixo X do 2 e do 5 e o gráfico tem a concavidade voltada para cima. Então está subindo. Se está subindo, vai ficar positivo. Quando o X for menor que 2 ou maior que 5, quando o X estiver entre 2 e 5, negativo. Então é isso. Quando X menor que 2 ou X maior que 5, Y maior que 0? Quando pode ser x maior que 2 ou x. Só que aí, para não ficar deselegante, meus queridos, eu vou usar aquela técnica que eu já te ensinei quando tu for escrever o intervalo entre dois números. Bota os números em ordem, x no meio, setinha para esquerda. Menor, né? Ó. Eu lembro, cara, que quando o professor me ensinou isso, eu demorei a digerir. Eu aprendi a fazer. Eu era obediente, eu fazia na hora. O cara, vai, faz. Eu, beleza, vou fazer. Eu fiz. O professor tá certo? Sempre obedecia. E por isso eu ia bem. Eu ia muito bem. Mas eu lembro, cara, que eu olhava para isso e no meu coração eu ainda sentia um mal-estar. Eu não entendia o processo. Eu fazia, respondia, acertava. Mas que estranho, parecia algo que eu estava fazendo decorado, entendeu? Eu não estava entendendo. Depois de muito pensar, porque assim, eu chegava nessa resposta, eu ficava com dúvida. Será que está certo? Adivinha o que eu fazia para ver se estava certo? Prova real. Eu pegava o 2, botava
ver se dava 0. Botava o 5, via se dava 0, dava 0. Oh, realmente, tá certo. Só estava confirmando que as raízes eram, né? Tu vê como eu sabia fazer, mas eu ainda estava pisando em ovos ali, estava com medo do que eu estava fazendo. Eu pegava um valor menor que 2, eu pegava lá para sacanear menos 1000, botava ali, e não é que dava positivo. Eu pegava um valor 10, maior que 5, pegava 10, botava ali, e não é que dava positivo. E eu pegava valores entre 2 e 5, 2,5, 3, 4, botava ali, aí devia acontecer. Ficava negativo. Aí depois de tanto eu ficar duvidando de mim mesmo e testando, uma hora eu assim, não, realmente, essa técnica funciona. Vou te perguntar, como é que se faz o estudo do sinal de uma função? Acha as raízes, esboça-o com o eixo X só. Acabou. Aí olha para o esboço e escreve. Quando x é tanto e tanto, dá 0. Quando x está entre tanto e tanto, dá mais. Quando x dá entre tanto e tanto, dá menos. Acabou. Por que eu estou te ensinando isso? Porque daqui a pouco eu vou perguntar para ti, ó. X ao quadrado menos 7x mais 10 menor que 0. Resolva esta inequação. Se tu não souber fazer o estudo do sinal, tu não sabe dizer quando é que aquela encrenca dá positivo, negativo ou 0, né? E aí, qual seria a solução para essa inequação? Alguém arrisca? É isso? Então não é 2 menor que x. Não é x. Ah, tá, entendi. 2 menor que x e x menor que 5, né? Parabéns, garoto. Alguém quer ler com mais elegância isso aqui? X maior que 2. X maior que 2 e x menor que 5, né? É isso aí. Legal. Por que é isso? Porque eu quero valores menores que 0, negativos, menores que 0. Aí o amigo viu, a resposta só pode estar quando x for maior que 2 e menor que 5. Legal, né? Então tu vê, fazer o estudo do sinal de uma função é fundamental para resolver inequações de segundo grau. Qual é a técnica para fazer o estudo? Acha as raízes. O esboço só com o eixo X. Olha para o esboço e escreve. Quando é mais, quando é menos e quando é 0. Vou botar a tua aqui. Vou botar a tua aqui. Vai. Fiz a letra A, tu faz a letra B. Tem até colinha no quadro. Vamos ver se tu pegou a mãe. Faça o estudo do sinal daquela função ali. Quase acabando, meu querido. Vamos que vamos.